Boa noite, queridas, a graça e a paz. Aqui é a pastora Vera Baifos. Eu cumprimento a todas, a vocês, né, guardiãs do lar, a pastora Rejane. Eu já enviei um pouquinho da minha história e pediram para mim dar um pouco mais de continuação. É muito complicado, né, contar a minha vida, porque a história é muito longa, né, para contar em tão pouco tempo. Mas eu creio que talvez seja um instrumento de Deus para edificar a vida de vocês. Eu sempre faço com muito temor no meu coração, porque a minha história é uma história forte, minha intenção nunca é expor ninguém, mas ao mesmo tempo eu também não posso negar aquilo que aconteceu na minha vida e a transformação de tudo que Deus fez através de tudo que aconteceu na minha vida. Como eu contei para vocês outro dia, né, eu passei por um divórcio, eu nunca imaginei passar por isso, e uma das coisas que eu estava vendo, né, eu contei para vocês que eu perdi tudo, meu marido abandonou o ministério, mas a gente tinha empresa, nós não dependíamos da obra, nós tínhamos uma vida muito, né, abençoada, né? Então, assim, devido a tudo isso também veio falência, né? Veio a dificuldade. Depois que meu marido foi embora, casou com outra pessoa, eu descobri que a casa que ficou para mim também não estava sendo paga. Tudo que vocês pensar, eu passei. O carro que ele deixou para minha filha foi tomado por falta de pagamento. Eu não tinha mais pensão, um monte de coisa, né? Minhas filhas estavam namorando, se guardando, sempre, né? Tinha aquela figura do pai dentro de casa, com todo o respeito, todo mundo se guardando, né? Aquela vida boa, uma boa família, e de repente tudo muda, tudo vira de cabeça para baixo. E eu confesso para vocês, naquela época eu estava fazendo uma oração e eu dizia para Deus: Deus, quebra os meus preconceitos. Eu dizia: Deus, quebra os meus preconceitos. E quando tudo isso aconteceu, como eu disse para vocês, eu vivia para um homem brilhar, mas eu não queria aparecer. Eu era aquela pessoa que vivia para servir. Eu dizia que eu era a mulher do tapete sujo de bolo de chocolate, porque eu fazia muitas reuniões, eu cozinhava para todo mundo, eu recebia pastores na minha casa e eu trabalhava dia e noite cozinhando, lavando, passando, sabe, servindo, sem querer aparecer. E, e quando aconteceu tudo isso, uma das primeiras coisas, quando veio a autoridade, né, do nosso ministério, o Espírito Santo mostrou para ele que quem teria que assumir a igreja seria eu, não a pessoa que estava, que era um pastor que tinha acabado de ter sido ordenado. E porque senão aquela pessoa não iria aguentar na função, porque viriam muitas coisas à frente de dificuldade e que só eu tinha ombros largos para aguentar. E quando foi falado isso, eu digo: não, não pode ser. Eu pensava, uma mulher, eu, né, uma mulher como presidente da igreja, não pode ser. Daí eu entendi a minha oração, né, que eu estava pedindo para Deus quebrar o meu preconceito. E eu tinha preconceito de mim mesmo, tinha preconceito de mim como mulher. E o primeiro preconceito que ele quebrou foi esse. Quando eu disse para ele que eu não podia porque eu era uma mulher, e o Espírito Santo me disse: mas eu procuro aqueles que me adoram em espírito e em verdade, eu não procuro por um gênero. E ali ele quebrou todos os meus argumentos. Eu me achava muito ignorante, eu me achava a última pessoa, que eu não tinha capacidade. Eu olhava e dizia: tanta gente tão capaz, como é que tu vai me pedir a mim que eu assuma essa função? Mas como meu ex-marido era uma pessoa que fazia muito bem a função dele, cuidava muito das pessoas, isso gerou uma dor muito grande, um sofrimento muito grande. Quando eu entrava na igreja, era como se tivesse um velório muito triste, as pessoas soluçando, chorando, sabe? E aí eu olhei para aquilo tudo
E eu pensava, se essas pessoas se desviarem. Então eu aceitei aquele desafio e eu, cada vez que subia naquele púlpito, eu pensava, Deus, eu só tô indo aqui por obediência a ti, porque a minha vontade era fugir de lá. E eu sempre falo que de sombra eu precisei virar uma árvore. E não porque alguém me fez uma sombra, mas foi porque eu permiti que alguém me transformasse numa sombra. Eu permiti isso na minha vida. Porque muitas vezes existe na nossa vida uma pessoa que ela é mais dominante ou que tem uma personalidade mais forte. E é muito cômodo a gente deixar alguém escolher, deixar alguém decidir. E às vezes a gente não vai se dando conta. E foi o que aconteceu na minha vida. Eu não me dei conta que eu me anulei. Eu não me dei conta, né? Que a outra pessoa, eu estava deixando a pessoa dominar tudo, eu não escolhia nada. Sem querer, eu era muito manipulada sempre a fazer toda a vontade dele sem eu perceber. E quando eu vi, eu tinha enterrado meus talentos, eu tinha enterrado a minha inteligência, sabe? Com tudo isso, eu tive que desabrochar, eu tive que me descobrir. Hoje eu olho, eu sou uma pessoa completamente diferente. Então eu quero chamar atenção aqui para muitas mulheres, né? Existe uma diferença muito grande de submissão e de sujeição, né? A Bíblia fala em muitas coisas, existem muitos momentos da nossa vida. Eu passei muitos anos, eu orei, e eu não me arrependo de nenhum dia de ter cuidado da minha casa, de ter vivido, de ter obedecido, de ter criado minhas filhas do jeito que eu criei, né? Mas não se esqueçam que vocês têm uma identidade, que vocês têm gostos, que vocês têm características, que vocês também têm um propósito diante de Deus, né? A Bíblia diz lá em Provérbios 31 que uma mulher, aquela mulher virtuosa lá, ela era uma mulher inteligente, ela era uma mulher empreendedora, ela sabia comprar, ela sabia vender, ela sabia negociar, mas ela tinha empregadas, ela podia ter empregadas, mas a Bíblia diz que ela não perdia o controle da casa dela, ela sabia de tudo, de todo o andamento da sua casa. Ela era uma mulher prudente, precavida, sabe? Então, assim, nós temos vários papéis, né? Não perca os seus papéis, né? Se você tiver algum papel fora da sociedade, lembre-se que primeiro ainda vem a tua casa. Quando chegar em casa, ali tu tem a tua função, né? Tem tudo isso. Então eu quero dizer para vocês que eu tive que, nossa, foi um desafio. Eu me senti, teve um dia que eu lembro que eu fui fazer uma viagem e naquela viagem eu chorava muito porque eu tinha duas filhas que estavam noivas e que casaram no mesmo ano. E quando aconteceu tudo isso, tinha um pai, né? Tinha todo um andamento dentro de casa e de repente elas olharam tudo aquilo acontecer, elas diziam para mim: "Para que tudo isso? Então para que a gente se guardou até agora? Se o pai fez tudo isso, vamos chutar o balde." E aí eu dizia: "Não, essa casa vai continuar tendo ordem, essa casa vai ter que continuar tendo decência, vocês vão continuar se guardando, porque nós vamos ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem." E eu lembro que num dia dentro do ônibus indo para esse congresso num outro país, eu chorava muito e eu dizia: "Deus, como é lindo poder ver minhas filhas sendo cortejadas, pedindo a mão para casar, vivendo essa coisa tão linda. Mas eu, a Vera, me sinto uma mulher amarrada num saco de lixo e jogada no lado da estrada." Eu disse: "Deus, é assim que eu me sinto hoje." E quando eu cheguei naquele congresso, no meio de uma multidão, Deus levanta um homem que nem ia pregar aquela noite, que era um profeta, e ele me tirou lá do meio e me levou lá na frente. E ele começou a falar: "Eu nunca te deixei, eu nunca te abandonei. Tu és minha, eu te escolhi, eu te coloquei naquela cidade para fazer toda a diferença, para mudar até o hábito das pessoas." E aquela palavra me sustentou, sabe? Quando veio tudo isso. E eu fiz de Deus mesmo meu marido. Já se passaram 7 anos, as minhas filhas, duas filhas são casadas, eu tenho 2 netos. Então, assim, eu quero dizer para vocês que eu vivi uma situação que eu nunca pensei que eu ia passar. Eu nunca desejei me separar, eu sabia da traição do meu marido e eu não falei nada.
porque eu sempre esperava que ele ia se arrepender, que ele ia mudar, sabe? Infelizmente isso não aconteceu. Então, assim, eu quero dizer para vocês, valorizem os seus casamentos, né? Mas assim, não se acostumem, né? Não se familiarizem, invistam sempre, né? Não deixem cair as coisas na rotina. E assim, não perca também as suas características pessoais, a sua identidade, né? Se aprimorem, se cuidem, né? Porque Deus, ele é um Deus de vida, ele é um Deus de novidade, ele é um Deus de pessoas que têm identidade, né? Assim, eu quero dizer para vocês que, graças a Deus, hoje, assim, a gente vive de uma maneira muito boa. Até hoje eu tô sozinha, nunca arrumei ninguém, né? Entendo que eu sou livre em Cristo, mas até hoje eu não tenho ninguém, né? Assim, tudo vai muito bem, graças a Deus. Estou na presidência da igreja, amo ao Senhor, amo servir o Senhor e, e assim, né? Hoje a gente vive essa vida, é muito importante realmente a gente permanecer no Senhor e poder ser uma coluna da nossa família, alguém que realmente os nossos filhos possam olhar e ver, não, tem alguém que tem juízo, tem alguém que tem caráter, tem alguém que passa uma segurança pra gente, né? Então, assim, quero dizer para vocês que Deus, ele é maravilhoso. Eu não suportaria nada disso que, que eu passei e muitas coisas que ainda estão se resolvendo, né? Eu sei que um dia a minha vida vai ser completamente diferente e eu sirvo realmente, gente, eu sirvo a Deus não por aquilo que eu vejo, eu sirvo por aquilo que eu creio. Eu sei que um dia Deus vai me levar a lugares muito altos, né? Eu só simplesmente permaneço fiel a Ele, porque a maior honra é poder carregar o nome dele, a maior honra é poder servir a ele, é ter essa transformação, é ser amada por ele, é ser cuidada por ele, é ser protegida, provida. Quero dizer para vocês que hoje eu vejo, eu era uma mulher que eu tinha tudo, né? Eu andava de caminhonete, Hilux, eu fazia viagens internacionais, eu tinha tudo, mas o tudo que eu tinha passava sempre pela vontade de um homem. E, e eu perdi esse nível, mas Deus nunca deixou eu sem aquilo que eu gostava, sabe? Tudo que Ele sabe que alegrava o meu coração, Ele sempre traz de uma maneira sobrenatural para minha vida. Desde um perfume, desde uma bijuteria que eu gosto muito, sabe? Ele é incrível, ele sustenta o meu padrão e o meu jeito. Eu entendi que eu tenho uma identidade e que eu não preciso perder essa identidade. Porque Deus me fez com características pessoais, então ele me sustenta com tudo que eu gosto, porque eu faço tudo para a glória dele. Eu entendi que eu tenho uma imagem e eu uso essa imagem para glorificar o nome de Deus, né? Então, assim, qualquer coisa que você tem, que a sua casa seja para Deus, que a tua vida seja para Deus, que a tua família seja para Deus, que o teu corpo seja um veículo de glória para Deus, sabe? Faz tudo para Ele e Ele vai cuidar de tudo, né? Como Ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vão ser acrescentadas. Eu vivo isso todos os dias da minha vida. Então, que vocês sejam abençoados com a minha história, né? Que vocês, que isso sirva de edificação em alguma coisa, né? Que sejam abençoadas, que saibam que para Deus não existe limite, nada é difícil, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Eu tive que quebrar muitos paradigmas, muitas coisas que eu pensava errado, porque eu sempre tinha muita inferioridade, sabe? E aí eu comecei a declarar, não, eu não preciso ter medo. Imagina, eu era uma pessoa que tinha que pedir cada centavo para fazer o dinheiro para fazer uma unha, tudo, sabe? E de repente eu me vi com uma igreja, com uma família, com tudo para administrar. Uma mulher que tinha que pedir tudo para um homem, de repente eu tinha reunião com 6 homens na minha frente dizendo o que a senhora quer fazer, o que a senhora decide. Foi uma mudança muito grande.
E a minha mente teve que, não pôde se conformar, né, à forma que eu tinha, mas eu tive que aprender a ter a mente de Cristo. Eu comecei a declarar, eu tenho a mente de Cristo, não preciso ter medo. Deus vai ensinar os caminhos que eu vou ter que escolher, as decisões que eu vou ter que tomar, eu não preciso ter medo. Ele já colocou tudo dentro de mim, então teve que ter uma transformação no meu pensamento. E eu quero dizer para vocês que realmente hoje eu sou uma pessoa irreconhecível. Infelizmente eu tive que passar por tudo isso, mas toda dor teve um propósito, sabe, de me transformar numa outra pessoa. E hoje realmente meu prazer é ajudar as pessoas a se conhecerem, a descobrir que elas têm uma identidade em Cristo, a saber que elas têm um potencial incrível, que elas foram criadas com um propósito e que elas podem, né, ser uma manifestação viva nessa terra para glorificar o nome de Deus. Então eu quero deixar aqui para vocês um grande abraço, que Deus abençoe a todas e que vocês usem a vida de vocês e todo o potencial de vocês sempre para glorificar o nome de Jesus. Amém?